BDC Saúde. Quem vai falar com a gente sobre tireoidite é o cirurgião especialista em cabeça e pescoço, Rogério Dedivites. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom dia, é um prazer estar aqui falando de uma situação tão comum, tão prevalente, principalmente entre as mulheres. Vamos falar então o que é essa doença, doutor, e que atinge essa glândula importante do nosso corpo. Exatamente, é uma doença autoimune em que o organismo cria anticorpos que vão aos poucos destruindo a glândula e ela passa em algum momento a não produzir os hormônios T3 e T4. Esses hormônios são responsáveis por todo o metabolismo do organismo e quando o paciente entra no hipotireoidismo, na carência desses hormônios, tem uma série de sinais e sintomas. Para a gente entender um pouquinho melhor, quem também não está em casa, o que é a tireoide, onde ela fica, né? A importância dessa glândula? A tireoide é uma glândula em formato de H ou de borboleta, fica na região do pescoço anterior, na parte baixa do pescoço, e ela produz esses dois hormônios, o T3 e o T4, estimulado pelo TSH que vem da hipófise, e esses hormônios eles contribuem para todo o funcionamento do metabolismo. Assim, no caso do Hashimoto, quando nós temos o hipotireoidismo, existem vários sinais e sintomas: cansaço, indisposição para o trabalho, ganho de peso, intolerância ao frio, depressão, o intestino funciona para menos. Vários sinais e sintomas que mostram que o metabolismo está funcionando para menos. Tem algum exame de rotina, né? As pessoas que costumam fazer os exames preventivos uma vez por ano, que indique que está com esse problema? Sim, na verdade, o fato de ser do sexo feminino acima dos 40 anos já representa um fator de risco, já que 10% das mulheres nessas condições terão o Hashimoto e terão em algum momento da sua vida o hipotireoidismo. O quadro clínico é esse que eu mencionei, ele é muito sugestivo e para fechar o diagnóstico, um exame de sangue muito simples, que é o TSH, o hormônio tireoestimulante, pode ser feito junto com o T4 livre. E esse exame laboratorial, que é um exame bastante disponível, ele permite fazer o diagnóstico laboratorial do hipotireoidismo. Vou falar pela minha experiência pessoal, doutor Rogério, porque este exame é um que vem presente na minha vida há alguns anos, né? Eu já estou na fase da menopausa. Isso tem a ver também, mulheres acima de 40 anos que estão entrando nessa fase, é mais comum essa doença por conta disso? Sim. Na verdade, a doença autoimune é mais comum na mulher pela própria condição do sistema imunológico da mulher. Outras doenças autoimunes são frequentes, artrite reumatoide, lúpus, etc. Isso tem muito a ver com os receptores de estrógeno, que é o hormônio sexual. Então, tem tudo a ver com essa condição hormonal da mulher. Tem alguma forma de prevenir a doença? Não tem como prevenir. Ela vai acontecer numa porcentagem grande, acima de 40 anos, 10%. Tem estudos que mostram, acima dos 80 anos, as mulheres até 30% de anticorpos antitireoide presentes no sangue. Então isso vai acontecer, tem um componente familiar de risco também. Na verdade, o importante é que a partir dos 30, 40 anos, uma vez por ano, dentre os exames de rotina que a mulher faz junto com o ginecologista, que seja feita a dosagem do TSH para a detecção precoce. Essa detecção precoce faz diferença, então, já que não tem como escapar da doença? Ela é importante no sentido de evitar que os sintomas surjam. O mais frequente são aquelas mulheres de meia idade que têm uma tendência a ganhar peso ou têm uma dificuldade a perder peso. É um sintoma bastante genérico, mas no momento em que se faz a dosagem do TSH, se percebe que por trás disso existe um hipotireoidismo. Fatores de risco, o senhor comentou a questão da hereditariedade, mas tem outros também? Não, basicamente sexo feminino, idade acima de 40 e quanto maior a idade, maior o risco de surgir. Existem muitos casos familiares, existem situações de famílias com várias mulheres com hipotireoidismo. Recentemente, alguns casos de Covid cursaram com hipotireoidismo e com tireoidite de Hashimoto após a doença ou até após a vacina, mas ainda nós não temos estudos epidemiológicos que permitam estabelecer uma relação de causa e efeito. Para a gente finalizar a entrevista, doutor Rogério, qual seria o tratamento para a tireoidite de Hashimoto? Basicamente a reposição hormonal. Nós temos uma glândula, entre aspas, preguiçosa, que ela não produz mais o hormônio, esse hormônio é essencial para o organismo. Então o tratamento consiste na reposição da levotiroxina ou T4, que existem várias no mercado por um preço baixo, o SUS inclusive fornece.
só que é um uso para o resto da vida e periodicamente tem que ser feito um ajuste de dose para que seja uma dose adequada para que o paciente tenha um metabolismo correto. Daí a importância então dos exames, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Este foi o BDC Saúde de hoje. BDC Saúde.